Tranquilo, tranquilo. Acontece. Pronto, olha, só para terminar. Eu já estava um bocado tocado, assim por dizer. E pronto, era a altura isto, 13 de agosto ou assim. E nesse dia, à noite, isto era festas, isto era dia de festas em Melide, e havia um palco. No nosso caminho para o albergue, encontramos um palco ali mesmo no centro de Melide. E eu e a rapariga subimos para o palco e pronto, e começámos a dançar os dois juntos. A dançar e o Rafael a filmar. E foi um momento marcante do meu caminho, foi fantástico. Porque estávamos a dançar ao som do meu hino do caminho, que é uma canção galega que se chama A Santiago Voi, Los Tâmara. Guilherme, isto está com um bocadinho de interferências. Mas eu acho que agora já está melhor. É? É, acho que sim. Eu penso que sim, agora é capaz de estar melhor. Eu agora acho que já está É que melhor. eu deixei de te ouvir e de ver. Foi? Olha, pronto. Eu agora gostava que você partilhasse connosco alguma história, algum momento do seu caminho, alguma experiência que o tenha marcado muito, por favor. Eu tenho... Muitos. Há muitas, mas pronto, de facto, a experiência do primeiro caminho que eu fiz com a minha mulher, saímos daqui os dois sozinhos também para ir fazer o caminho e que acabamos por conhecer depois muita gente nesse caminho. E pessoas com quem mantemos o contacto ainda hoje em dia. Mas, de facto, o que me marcou mesmo foi a chegada a Santiago, chegar à Praça do Obradoiro, os dois. De facto, foi um momento de... Sempre que penso nisso, acelera-se-me os pulsos. É brutal. Foi um momento que me marcou bastante. Chegar também à Praça do Obradoiro com a minha filha também foi um momento especial. Também foi... Porque é família, pronto. Neste momento aqui em casa só falta o meu filho querer fazer um dia ao caminho comigo também. Mas ele não está para aí virar. E quem sabe os quatro juntos, não? Os quatro juntos também era giro. Eu também gostava de fazer o caminho com os quatro. Espetacular. Olha, vamos agora sim falar do Caminho Sanabres. Como é que foi para você fazer o Caminho Sanabres dias antes dessa pandemia? De fechar tudo. Foi muito bom, porque assim, eu comecei o Caminho de Sanabres, não comecei desde o início, comecei em Ourense. Portanto, comecei para aí no dia 26 ou 27 de fevereiro. Não, talvez um bocadinho antes, porque eu cheguei aqui a Lisboa no dia 2 de março e o país fechou no... Aliás, o primeiro caso foi no dia 3, salvo erro, de março. Foi no 2 mesmo, até. Sim, foi no dia 2 ou no dia 3. Foi no dia que eu cheguei, foi quando surgiu o primeiro caso de Covid em Portugal. Mas na altura, pronto, é evidente que a gente, quando está a peregrinar, a televisão é uma coisa que a gente na cabeça, não é? Sim. A gente não vê notícias, não passa-nos um bocadinho tudo ao lado. Eu fiz o caminho quase todo sozinho e depois encontrei um indivíduo da Argentina que estava a fazer o caminho de inverno, pronto, e quando os caminhos se ligam, acabamos por nos cruzar, depois acabamos por ficar os dois juntos no mesmo albergue, e pronto, e travamos até ali uma certa relação de amizade que se mantém até hoje. Mas lembro-me que na altura aconteceu-me nesse caminho ficar com 21 peregrinos italianos. Itália que já estava naquele momento com aquela pandemia toda, no máximo, aquele horror todo, a morrer um monte de gente e não sei o quê. Se eu soubesse das notícias, se calhar não tinha ficado no albergue com os 21 italianos, né? Tinha ido para outro. Mas não sabendo, pronto, acabei por também travar conhecimento lá com dois italianos, uma rapariga e um rapaz, que na altura era casal, agora já não estão juntos, que foi a Elinora e o rapaz, agora nem me recordo do nome. Mas pronto, foi uma experiência engraçada. Foi engraçado. Depois regressar e chegar aqui, o país estar todo em alvoroço, porque já tínhamos casos de Covid e estava a morrer um monte de gente em Itália, já havia casos em Espanha e tudo, e eu sem saber o que é que se estava a passar.
espetacular. Foi bom, foi um caminho bom. Tive que fazer depois também ali um bocadinho à pressa para voltar para casa, porque tive aí um problema familiar na altura, que a minha mulher estava um bocado adoentada, e eu tive que regressar mais rápido de Santiago, pronto, mas também correu tudo bem e hoje em dia está tudo ok. Ainda bem, ainda bem. Sr. Carlos, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas antes, uma última pergunta. Força. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Por acaso é engraçado, sabe porquê? Porque nós, quando fazemos o caminho e gostamos mesmo do caminho, e eu já fiz vários, pronto, já tenho alguns caminhos diferentes, não nos sai nunca da cabeça o caminho. E quando a gente estamos a falar com pessoas, às vezes, que nunca fizeram o caminho, e a gente qualquer coisa, eu no caminho de Santiago, o caminho de Santiago, vai sempre acontecendo a gente meter qualquer coisa do caminho de Santiago pelo meio das conversas. E depois há aquelas pessoas que nunca fizeram que nos dizem assim: bolas, estás sempre a falar do caminho de Santiago, pá. Não sei se já se passou isso com o Guilherme, mas se calhar é. Todos os dias, é sempre assim, é igual. É todos os dias, não é? E por acaso ainda hoje me aconteceu isso, porque eu estava a falar com um colega meu. Há muitos que já me dizem: até o pai, agora não andas a pé. E eu digo assim: não, eu ando a pé, não estou a fazer o caminho, mas é para breve. Mas estava a falar com um colega meu que por acaso mudou agora de agência, mudou hoje de agência, e quando estava a despedir-me dele, disse-lhe assim: então, olha, bom caminho. Eu assim: outra vez com o caminho de Santiago. Não, bom caminho, é para deixar que tudo corra bem, que agora no futuro que tenhas uma vida espetacular, que é aquilo que eu desejo, e que o teu caminho seja perfeito. Mas o caminho é a forma com que a gente segue a vida, não é? É o nosso caminho. Exatamente. Mas as pessoas, de facto, às vezes acham muito estranho. E aquilo que eu posso dizer é que é assim: não há que ter medos, porque muita gente diz que não faz o caminho porque tem receio de ir sozinha, ou sozinho, ou porque não posso deixar a minha família. Há montes de. Todas as pessoas têm uma razão para fazer ou para não fazer. Mas há sempre. A melhor razão é fazê-lo. É fazer o caminho, porque de facto muda a vida da pessoa. Eu costumo dizer muito que o caminho é uma metáfora para a vida. É verdade. E outra coisa, por mais que nós tentemos explicar o que é o caminho a essas pessoas, o que nós podemos dizer melhor é: vai e faz o caminho. Exatamente. Porque só aí é que eles podem entender o que é que nós sentimos. Porque o caminho não se explica, o caminho sente. Sente-se, é verdade. Eu, por acaso, tenho um rapaz que foi agora quando eu fiz o Caminho da Costa, que é um colega meu também do banco. Ele fazia muitas vezes o Caminho de Fátima. É um caminho que nunca me puxou para fazer. Não, nem a mim, sou sincero. Não é pelo facto de eu ser católico, mas não me puxa para fazer o Caminho de Fátima. Mas esse meu colega fazia todos os anos, e ele faz cerca de 60 quilómetros ou mais em 3 dias. Porquê? Pronto, é aquela coisa, ele saía de Torres Vedras, ia para Fátima, chega a Fátima, pronto, fazem as orações, pronto, a pessoa é devota, não é? E eu digo assim: um dia tens que fazer o Caminho de Santiago comigo. E tantas vezes lhe disse que agora, quando fiz o Caminho da Costa, ele foi pela primeira vez fazer o Caminho da Costa comigo. Portanto, que foi em 2018. Em 2018 que eu fiz o Caminho da Costa, exatamente. E foi um caminho espetacular. Pronto. Quando ele chegou ao fim do caminho, ele já voltou a fazer o caminho mais 2 vezes. E entretanto acabou por levar depois a mulher dele, a Mónica. Ele acabou por levar a Mónica, que adorou fazer o caminho também. E pronto, e depois também já fez o Caminho Central Português, que acabou por fazer, mas hoje em dia é uma pessoa que, para ele, é o Caminho de Santiago. Pronto. E depois a mim dá-me alegria é o facto de a gente poder, quando a gente leva a pessoa connosco, pronto, a gente sabe que de uma maneira ou de outra pode haver alguém que não goste, mas eu acho que é muito difícil é muito difícil uma pessoa não gostar de fazer o caminho. Pode se sentir cansada, pode ter bolhas nos pés, eu também já tive, pode acontecer tudo, mas quando a gente chega à Praça do Obradoiro, está de frente para a Catedral,
E, pronto, de facto, eu acho que não houve nenhuma vez que eu chegasse à Praça do Obradoiro e que não chorasse, porque de facto é qualquer coisa, é o sentimento, não é? Uh, Acho que poupava-se muito em psicólogos, fazendo o caminho de Santiago. Só digo mesmo, digo mesmo. Não, olha, e é como você, como você disse no início, você no primeiro caminho, pronto, tinha dúvidas, não queria deixar o caminho em Valença, não é? E Exatamente. eu também, não, foi um pouco mais à frente, mas também não foi deixar o caminho, foi dizer, foi pensar que eu não era capaz, que eu não ia conseguir Sim, chegar. Isso no segundo caminho a pé, o meu primeiro caminho a pé, nos outros nunca mais me passou isso, mas esse foi um caminho que eu sofri muito. Foi o único caminho que eu sofri fisicamente. Nos outros nunca mais sofri fisicamente, nunca tive sim, muito. eu também. O meu primeiro caminho foi muito difícil. Mas esse caminho de joelhos, bolhas e tudo mais alguma coisa. E eu cheguei a um momento, não sei, talvez entre Ponte Vedra, Caldas de Reis, talvez, ou Caldas de Reis Padrão, numa dessas duas etapas, eu cheguei a pensar que eu não era conseguir, eu estava sozinho, eu não sabia o que é que estava ali a fazer. Mas como o sentimento de chegar naquela praça e olhar aquela catedral é inexplicável. É inexplicável, é inexplicável. Eu, por acaso, no meu primeiro caminho, Guilherme, aconteceu que eu fiz muitas bolhas nos pés. Muitas bolhas. Eu lembro-me de chegar ao albergue, agarrava na agulha, pumba, furava a bolha, punha um bocado de fita por cima, diga assim, epá, isto não há de ser nada. Eram os joelhos todos rebentados, porque de facto os joelhos sofrem muito. Eu lembro-me daquela descida que a gente faz para antes de chegar à Redondela. Essa descida Essa descida custou-me. custa tanto. Bem, eu julgava que ia morrer, Guilherme. Eu Essa julgava descida que ia custa morrer tanto. nessa descida. Porque eu fiz Portanto, eu arranquei de tu e fui até Redondela. Sim, 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 eu costumo. Sim, fui até Redondela. É que E são, salvo erro, são 30 e poucos quilómetros, não é? 36, 36. 36 Olha, eu, quilómetros. eu, eu nesse mesmo caminho, no primeiro a pé, eu cometi a loucura de fazer Braga-Ponte Lima, que são 38 quilómetros, Ponte Lima, Ponte Lima-Valença, que são 38 quilómetros, e depois mais Sim, 36 até Redondela. E eu, pronto, é uma loucura. no primeiro dia completamente sozinho, não havia ninguém. No segundo dia, também sozinho, já havia mais peregrinos, mas houve um dia de Redondo de Tui a Redondela, caminhei um pouco com o senhor espanhol que perdi o contacto, mas gostava muito de alguma vez o encontrar, mas já não tenho ideia, que era o Salvador, perdi o contacto dele. Mas ele depois, a meio do caminho depois de Tui, parou num bar, parámos os dois, só que eu saí mais cedo e nunca mais voltei a encontrar. Mas depois, em Porrinho, encontrei um casal português, também estava emigrado na Suíça, e era da Póvoa de Lanhoso. Começava a fazer o caminho, olha, encontrei-os no mesmo restaurante, estávamos os dois a almoçar, e depois até fomos juntos, caminhámos juntos até Redondela. Mas eu ia tão mal, de você ter noção como eram as coisas. Eu cheguei a Redondela, era 8h30 da noite. Vou-lhe contar uma história do meu primeiro caminho. Epá, e eu não tenho o contacto dessa pessoa, mas é interessante porque, pronto, a gente, eu em Redondela, quando cheguei ao albergue, também o albergue estava cheio, e o albergue público estava cheio, pronto, eu ia com aquela ideia de ficar nos albergues públicos, porque Sim. era aquilo que eu tinha visto, e pronto, sendo peregrino, a gente vai sempre tentando ficar nos albergues. Eu não vou fazer publicidade a albergues. Pronto, fiquei no albergue logo ali a seguir ao albergue público, que eu adoro esse albergue. Pronto, é um albergue espetacular. Não preciso O dizer, albergue mas estava à pinha. eu sei qual é, não preciso dizer. Pronto, eu sei que sabe. Fiquei nesse albergue. Epá, pronto, eu fiquei na parte de baixo, o albergue tem vários pisos. Fiquei cá embaixo, pronto, estava as camas todas ocupadas, lá para cima também estava tudo cheio, não sei o quê. E eu tinha os pés cheios de bolhas nesse dia e resolvi vir-me sentar naqueles banquinhos cá fora, ali um bocadito. Epá, e entretanto chega-se um rapazito, vinha com um computador, um MacBook, estava ali a escrever e não sei o quê, e eu agarrei, vou meter conversa com ele. Hello, falei inglês, como a gente normalmente nunca sabe qual é a nacionalidade da pessoa que está ali, normalmente dizem, fala inglês. E ele responde hello e não sei o quê, e eu, português. E ele, sim, sim. Pronto, e começamos ali a falar um bocadinho, não sei o quê.
E pronto, e depois é aquelas perguntas do costume, então, onde é que começou o caminho, onde é que vem? A gente nunca pergunta as profissões a ninguém, mas pronto, é daquelas coisas. A gente normalmente pergunta de onde é que vens, há quantos dias é que caminhas, pronto, é essas as perguntas normais. Tivemos ali um bocadito a falar, mas eu reparei que ele estava sempre a escrever no computador. Eu digo assim, está a trabalhar. Ele disse, o meu trabalho é fazer isto. Eu tenho um blog e vou publicando coisas no meu blog sobre as viagens que eu faço. E eu digo assim, então, e qual é o nome do blog? Que é para eu pesquisar depois e assim eu vou seguir o blog. E ele diz assim, o meu blog chama-se O Meu Escritório é Lá Fora. Então, e como é que chama? Sou o Carlos, eu também sou o Carlos. Cumprimentamos-nos, pronto, e tivemos ali um bocadinho a falar e não sei o quê. E então esse rapaz tinha tido um percalço que ele vinha do Porto, e num dos albergues onde ele pernoitou, deixou lá o computador. Portanto, e só quando chegou ao outro albergue a seguir é que ele viu que tinha deixado o computador no albergue anterior. E o que é que ele faz? Resolve voltar para trás no próprio dia. Sabe? Voltar os quilómetros, que salvo erro foi em São Pedro de Ratos que ele tinha deixado o computador ou qualquer coisa. Voltou, portanto, Ponte Lima para São Pedro de Ratos. Acho que é essa a etapa, não é? Não, ou de Barcelos? Não, deve ser Barcelos ou Tamel, depende. Deve ser de Barcelos. Eu acho que ele voltou de Barcelos para São Pedro de Ratos para ir buscar o computador. E teve ali, foi buscar o computador e pronto, e depois contou uma história e não sei o quê. E pronto, a partir daí o rapaz diz, eu agora vou para Santiago, eu vou fazendo aqui as reportagens e vou escrevendo aqui tudo no blog. Pronto, e ficou por aí. E isto passou-se, nunca mais viu o sujeito. Nunca mais. E pronto, passado uns tempos, vou ao blog, para ver o blog. E lá vinha a falar dessa o blog é um blog sobre viagens, pronto. Todas as vezes que ele foi a Santiago, a Costa Vicentina, a Rota Vicentina, por exemplo, ele faz caminhadas também nos Açores, pronto, e o rapaz escreve sobre aquilo tudo, e era um dos blogs de viagens mais consultados no mundo, e ele fazia daquilo a vida dele. E então, quando não é o meu espanto, no blog, era o meu primeiro caminho, quando eu estou a ler no blog, há lá uma parte que ele diz assim, personagens do caminho. E ele fala de montes de pessoas que eu me cruzei naquele caminho. Fala de um casal de polacos que viviam na Checoslováquia, mas que eu também tive com esses polacos, até tenho fotografias deles e tudo, mas que não tenho contacto, perdeu o contacto. E andou para a frente. E então, às 2x3, ele diz assim, Carlos, assim, só o encontrei em Redondela. Tivemos uns breves minutos a falar, mas quando lhe perguntei sobre o caminho, ele tinha um brilho nos olhos. E é daquelas pessoas, apesar de ser o seu primeiro caminho, tenho a certeza que não vai ser o último. E eu, quando li aquilo no blog, eu digo assim, este sou eu. Eu sabia que aquilo era para mim. Eu digo assim, é incrível, nunca mais vi esta pessoa, mas como é que naqueles 15 minutos que a gente teve ali a falar, como é que ele teve aquela percepção que eu ia voltar ao caminho, que ia voltar a fazer o caminho. E pronto, a gente vai conhecendo muitas pessoas ao longo do caminho. Eu conheço pessoas em todo o mundo. Olha, o caminho que fiz com a minha mulher, conheci um rapaz de Puerto Rico. Fazer uma viagem de Puerto Rico para aqui para vir fazer o caminho é brutal. É brutal. Conheço uma rapariga da Líbia que vive no Canadá. Veio do Canadá cá fazer o caminho, mas ela é da Líbia. É uma moça espetacular. Já esteve aqui em minha casa, porque eu depois convido os peregrinos para vir à minha casa. E muitos já estiveram aqui em casa, prontos, vêm de outros países e acabam por ficar aqui em casa. Porque eu gosto muito dos peregrinos que vou conhecendo ao longo do caminho, pronto, e acabo por os receber aqui. Mas, sei lá, peregrinos espanhóis eu também conheço muitos, não é? É normal, os espanhóis é a grande parte da nacionalidade que faz o caminho. E a gente acaba por ter muita relação com eles. Pronto. Tenho um grupo que foi do caminho inglês que eu fiz, que é um grupo que todos os dias a gente se fala. Todos os dias nos falamos todos. E já fiz o caminho para aí há 2 anos e pouco. E acho que não há dia nenhum. Tenho um francês nesse caminho, tenho um italiano, tenho 4 espanhóis, tenho essa rapariga da Líbia que também fez o caminho inglês comigo. E é brutal. Deixa-me só para terminar, estamos quase a chegar ao fim. Só uma história muito rápida. Agora você falou na Líbia e eu tive a oportunidade, no meu primeiro, não exatamente no caminho,
mas de conhecer 2 sírios a fazer o caminho de Santiago. Foi em 2016. Eu estava em Barcelos, estava a falar com peregrinos, a preparar-me para ir ao caminho, e encontro um grupo de 12 peregrinos. Era um guia, uma professora e 10 alunos. E eram, na sua maioria, holandeses. Era um grupo de estudantes da Holanda a fazer o caminho. E nesse grupo havia 2 jovens de 17, 18 anos, refugiados da Síria. E estávamos num momento alto no que toca à crise do ISIS, e não sei, marcou muito encontrar, tudo bem que eram refugiados, mas a fazer o caminho de Santiago, quando poderiam, porque segundo eu percebi-me, acho que na educação na Holanda eles chegam ali ao 12º ano, ou equivalente, e tem sempre um projeto abroad, um projeto fora do país para escolher. E aqueles, sim, tipo Erasmus ou qualquer coisa assim. Exatamente. E aqueles 10 escolheram fazer o caminho de Santiago. Brutal. Foi assim. Eu, por acaso, eu não conhecia a pessoa, mas pronto, foi através de uma colega da minha mulher que também fez o caminho, porque a gente depois acaba por conhecer muita gente que já fez o caminho. Ela conheceu um peregrino. Eu não sei, porque a história de facto é marcante, a história deste peregrino. E era uma pessoa daquelas que eu adorava conhecer. O senhor era pescador. Pescador. Não sei se conhece a história. Conheço a história, conheço pessoalmente. Somos bons amigos. Conheço pessoalmente. Conhece pessoalmente o peregrino. É daquelas pessoas que de facto têm uma história de vida que para mim é fabulosa. Para uma pessoa estar ali a pontos de morrer afogada e ser salvo e comprometer-se de facto em fazer todos os caminhos possíveis e imaginários, ir a Roma, Eu conheci um peregrino no meu segundo caminho, que era alemão, esteve a viver uns anos no Brasil, é um rapazito novo, pai com 22 anos, e conheci-o em Santiago num café que é o Agrimo, fica ali nas costas da Catedral, junto ali ao perto do restaurante do Manolo. Ok, sei. Sabes onde é que o Manolo toda a gente conhece, né? O Manolo é o Manolo. É uma instituição dentro de Santiago. E então eu na altura conheci, ele falava português perfeitamente, porque tinha estado no Brasil, falava um português abrasileirado, mas falava muito, percebia-se perfeitamente. E ele estava completamente eufórico e não sei o quê, porque já tinha chegado até Santiago. Ele dizia, agora estou quase a chegar, que eu vou para Jerusalém. E eu na altura, vou para Jerusalém, mas vais a pé? Eu assim, a sério, eu fiquei com o contacto dele e fui seguindo no Instagram. Ele depois teve um problema de saúde já em Itália, meses, e depois não pôde caminhar mais. Mas ele não chegou a Roma, mas pronto, ele estava a ir por Roma e depois chegaria para Jerusalém. Entretanto, ele depois deixou de... chegou a acabar o caminho, senão, mas de facto é uma pessoa ter essa capacidade, pronto, e ter também a parte um dos meus grandes... ter a parte monetária também a ajudar, não é? Um dos meus grandes objetivos... mas de facto é um projeto do caraças. Um dos meus grandes objetivos, não Jerusalém, mas gostava muito de fazer Roma-Santiago. Um dia, quem sabe... Não estou a ouvir, Guilherme. Gostava muito de fazer Roma-Santiago. Aliás, eu tenho esse caminho todo programado. Já sei os sítios onde ficar e tudo. Já tenho... agora só o posso fazer quando não estiver a trabalhar. Sim. Olha, quanto ao peregrino... Mas esse vou fazê-lo de certeza. Eu também, seguro. Quanto ao peregrino que você fala... Quanto ao o José Garcia, que é o peregrino que você falou, o náufrago. A última vez que eu vi foi mesmo ano passado. Vi o ano passado em Ponte de Lima. Ele anda muito no caminho português. Sei que ele ultimamente estava doente e não tenho tido notícias dele desde dezembro. Desde dezembro que não falo com ele. Sim. Mas a última vez que eu o vi, ele já levava 115 mil quilómetros nas pernas. 115 mil. Percorridos a pé. E é fácil você encontrá-lo. É brutal, não é?
E é fácil você algum dia encontrá-lo, porque ele anda muito por Ponte Lima, por Valença, e ele tem bons amigos que os deixam ficar na casa em Ponte Lima. Em Valença, a funcionária que trabalha no albergue, que é Maria José, se não me engano, conhece muito bem e deixa muitas vezes ficar no albergue. Então, se ele estiver bem de saúde, certeza que você algum dia o encontrará, e é uma pessoa incrível. Só lhe posso dizer isso. Exatamente. Marcou a vida das outras. Pela história de vida que tem, acaba por marcar, às vezes, as dificuldades que nós temos na nossa vida pessoal das pessoas, sabe? Não se compara, não, sem dúvida. E é uma das coisas que nos ensina ao caminho. Sem dúvida. Ó, Sr. Carlos, chegamos ao final então. Tá Muito obrigado por este momento, foi fantástico. Ok. Obrigado. Se quiseres voltar depois a falar novamente, é uma questão de combinarmos, está bem?